A responsabilidade do conserto de uma laje toda deteriorada, com armação exposta, bem detonada, é do proprietário do imóvel ou é do inquilino que está usando esse imóvel? Hoje eu fui na minha segunda vistoria e era exatamente isso. Uma loja de móveis para residência, sofás, mesa de jantar, cadeiras, poltronas, e num pedaço da loja o forro de gesso caiu. Caiu com umidade que estava infiltrando da cobertura e com o recobrimento do concreto que caiu, o reboco. Tinha reboco, recobrimento, caiu em cima do forro junto com a umidade e foi tudo para o chão. E aí o proprietário chamou um colega meu que me levou lá também para dar uma olhada nesse concreto. E para determinar, quem chamou foi o inquilino, o que está tomando conta da loja. Ele está preocupado, achando que aquilo é responsabilidade do proprietário, né? Para o conserto, para a recuperação da laje, para o reforço, para o que for, porque o imóvel é do proprietário, tá? E só que chegando lá, o proprietário também por telefone falou: poxa, ele está lá há 6 anos, esse inquilino, ele nunca fez manutenção na calha e no telhado. Então, quando ele dizendo que quando ele entregou o imóvel para o inquilino, estava tudo em ordem, a cobertura, o telhado e a calha funcionando, sem infiltração de água. E aí eu te pergunto, hoje, de quem é a responsabilidade pelo conserto? Porque agora vai ter que reforçar a laje para poder fazer o forro de gesso. Tá perigoso lá. A laje, perigoso ceder e cair um trecho da laje, porque não só a armação está toda exposta, como o concreto também. O concreto desplacou, tem fissuras, trincas, e para agravar ainda mais, todo esse forro de gesso ele foi fixado com pinos nesse reboco, no revestimento, na laje, e tá pendurado. Então é uma carga a mais para essa laje de cobertura, todo o forro de gesso. Então, o que precisa ser feito nesse caso, se você é um inquilino ou se você é o proprietário do imóvel? Você tem que procurar a causa e a origem e as responsabilidades. Então, se essa armação ela está toda corroída, a armação da laje corroída, e quando tem o processo de corrosão da armação, quando ela enferruja, a corrosão ela expande, e aí ela faz trincar o concreto e ela expele esse revestimento, o recobrimento do concreto. Tá? Então, só que isso é um processo que leva anos. Mostra que essa laje estava sofrendo infiltração há muitos anos. E acredito que até muito mais tempo do que o inquilino estava lá. Então, colocar a culpa no inquilino porque ele não fez manutenção da calha, não limpou, a água chovia, entrava na laje, infiltrava e acelerava o processo de corrosão, isso existe, mas é um processo que já vem há um tempo. Então, o que o proprietário ou o inquilino? Eles têm que se resguardar. O proprietário, quando alugou para esse inquilino, deu alguma carência para ele poder reformar a loja, poder fazer algumas benfeitorias. Então, o que é o certo hoje? Verificar se isso está no contrato, certificar se o que foi proposto como benfeitorias em troca do aluguel foram feitas, se essas benfeitorias foram feitas pelo inquilino. Então precisa checar isso daí, porque talvez o inquilino pegou o benefício da carência, não pagou o aluguel, mas também não fez as obras. Então precisa analisar tudo isso daí. E o proprietário, se o inquilino fez tudo isso, o proprietário vai ter que reforçar essa laje, vai ter que arcar com os custos no imóvel, tá bom? Ou então acertar com o inquilino uma outra forma de carência e o inquilino fazer essa obra. São duas verificações aqui. Verificar se o que foi combinado de obras e reformas pelo inquilino foi feito. Se o inquilino tem comprovações que durante todo o período de locação ele fez manutenção da calha, fez manutenção das telhas, da cobertura, como que você comprova isso?
com nota fiscal de fornecedor, com pedidos aí de serviço, de prestação de serviço, registros que, poxa, foi feito um serviço de manutenção na calha, na cobertura. Se não tem nota fiscal, pegar o extrato bancário, paguei para a empresa tal, no dia tal, tem recibos, né, de pagamentos. Então tem formas de comprovar que durante o período de uso dessa loja, o inquilino fez as manutenções. Isso é importante para resguardar o inquilino. E o proprietário tem que checar isso daí. Se o inquilino realmente fez as manutenções e se o proprietário, quando no aluguel o imóvel estava 100% em ordem, estava direitinho, poxa, por que degradou tanto depois? Então, ver o que o inquilino deixou de fazer, se ele não fez as obras ou se ele não fez as manutenções. E cabe ao inquilino determinar que quando ele alugou o imóvel, poxa, já estava assim aquela cobertura, a calha estava ruim, já pingava água dentro da loja, o forro de gesso provavelmente o inquilino que fez, então ele sabia antes de começar o forro de gesso como que estava as condições da laje e tinha que ter alertado lá atrás ou registrado com fotografias o estado em que ele estava recebendo o imóvel para alugar. Então essas são as checagens que têm que ser feitas para o proprietário se resguardar e para o inquilino se resguardar. Vou colocar um vídeo aqui com as fotos, as imagens dessa laje toda detonada e o que pode ser feito para saber de quem é a responsabilidade, quem que vai ter que consertar e arcar com as despesas disso daí. Eu sou o Marco Meneghetti, criador do canal Marco Meneghetti Investidor Construtor. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando eu colocar novos vídeos como este. Beleza? Forte abraço e até mais.